Nesse primeiro encontro, falaremos sobre os fundamentos do regime de reciprocidade profissional. Esse primeiro ponto é subdividido em dois tópicos: precedentes históricos e panorama atual, e tem como objetivo de aprendizagem compreendermos este grande espaço lusófono de livre circulação de serviços jurídicos em que transitam advogados brasileiros e portugueses. No primeiro momento, em precedentes, adotando um método histórico, vamos analisar a gênese do direito brasileiro a partir do direito português e vamos também observar como surgem as ordens profissionais do Brasil e de Portugal e em que contexto estas relações Brasil-Portugal, estas relações bilaterais, avançam ao ponto de se ter hoje consolidado esse espaço. Após, em panorama atual, vamos então avaliar a profundidade, a consolidação desse espaço de liberdade, desse espaço de livre prestação de serviços. A nossa base legal central está no artigo 201, número 2, do Estatuto da Ordem dos Advogados, a lei número 145 de 2015, e também nos artigos 17 e 18 do Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários, o Regulamento 913-C de 2015 da Ordem dos Advogados. Para além dessa base legal central, para aqueles que gostam, assim como eu, de tracejar os seus estudos, de demarcar os seus estudos, os seus cadernos com base na evolução legislativa de uma determinada matéria, para além daquilo que já foi exposto na aula inaugural, eu deixo aqui desde já os apontamentos da nossa base legal estendida e falo aqui, portanto, dos decretos de 1926 e de 1930 que dão origem às ordens, a Ordem de Portugal e a Ordem do Brasil, também os diplomas que primeiro consagraram o direito à livre circulação de advogados brasileiros e portugueses, do passado até o presente. Falamos ainda da atual Lei das Associações Públicas Profissionais de Portugal, a Lei número 2 de 2013, uma lei importante também para o objeto do nosso estudo. E falaremos ainda de dispositivos constitucionais brasileiros e portugueses que revelam um especial tratamento concedido aos países lusófonos de uma forma recíproca. Feita esta inauguração da aula número 1, vamos então adentrar a matéria. Quando falamos das relações entre Brasil e Portugal, nós estamos falando de um vínculo que remonta a pelo menos o ano de 1500, quando Cabral chega ao litoral baiano e que evolui a um tal ponto que 315 anos depois, em 1815, Brasil e Portugal fazem parte de um mesmo reino, o Reino Unido do Brasil, de Portugal e dos Algarves. Reino este que naquele período, aliás, tinha um rei residindo no Rio de Janeiro e um reino com sede no Rio de Janeiro. Mas quando falamos ainda de reciprocidade, estamos falando de um primado do direito internacional público, um princípio basilar que diz respeito à proteção da soberania dos Estados, diz respeito a uma questão de igualdade soberana dos Estados, no sentido de serem aplicados certos efeitos jurídicos às relações entre nacionais de diferentes estados de uma forma cooperativa. Um estado concede, o outro também concede. Um estado nega, o outro também nega. A isso se refere a reciprocidade. Assim, se observarmos a questão da reciprocidade associada a este vínculo histórico mantido entre brasileiros e portugueses, nós veremos que não era de se espantar que dessa relação consanguínea, desta forte relação entre Brasil e Portugal, tenha se desenvolvido ao longo dos anos uma das mais ricas relações bilaterais entre Estados de que se tem notícia. De fato, quando hoje nós falamos sobre relações Brasil e Portugal, nós falamos de uma série de atos internacionais que versam sobre as mais variadas matérias. E nos vem à mente logo a partida, logo de início, logo de cara, nos vem à mente, claro, o Tratado de Amizade, o famoso Tratado de Porto Seguro de 2000.
Mas é certo que esta relação, voltando à história, este tratado de amizade como tal, remonta pelo menos ao Tratado Luso-Brasileiro de 1825, em que Portugal reconhece a independência do Brasil, passa pelo Estatuto da Igualdade de Direitos e Deveres de 1971, passa pelo Acordo Cultural Brasil-Portugal de 1966 e então consolida-se na atualidade como o grande tratado entre Brasil e Portugal. Mas não é só. Portugal e Brasil mantêm, a título de exemplo, um protocolo na área de arquivos que visa precisamente resguardar a memória, a história luso-brasileira. Portugal tem com o Brasil um acordo relativo à segurança social, que é bastante presente, que representa também um nicho de mercado para advogados brasileiros. Temos a Convenção para evitar a dupla tributação entre Brasil e Portugal, e que aqui destaco aí nos slides dispositivo de interesse para nós advogados. Mas certo é que poderíamos aqui ficar horas, talvez, falando sobre estes atos bilaterais, uma vez que Brasil e Portugal, então, hoje mantêm acordos diversos, uma infinidade de acordos nas mais variadas áreas. Eu faço aqui a menção ao preâmbulo do Tratado de Amizade. Ali se faz referência aos fortes laços que unem os dois povos, fruto de uma história partilhada por mais de 3 séculos e que exprimem uma profunda comunidade de interesses morais, políticos, culturais, sociais e econômicos. Essas relações especiais entre Brasil e Portugal, elas vão além, elas não ficam apenas no campo da legislação internacional. Essas relações diferenciadas de Portugal com as suas antigas colônias, nomeadamente o Brasil, se reflete também e até mesmo na Lei número 23 de 2007, sim, a Lei de Estrangeiros, a lei que regula a entrada, a permanência, a saída e o afastamento de estrangeiros em território português. Vejam que no seu artigo 5º, número 1, a linha B, a lei, o REPSAI, diz que quanto à aplicação da lei de estrangeiros, ficam ressalvadas eventuais disposições constantes de acordos celebrados com países de língua portuguesa. Isso também se reflete na Lei de Nacionalidade e podemos também mencionar a Lei número 7 de 2007, que em seu artigo 3º trata do cartão de cidadão para os brasileiros. É assim, nesse mesmo contexto de relações bilaterais, nesse contexto de conjugação de interesses, que estamos nós, os advogados brasileiros, advogados portugueses. Se Brasil e Portugal, se os estados lusófonos acabam por criar em 1996 a chamada CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também não foi diferente com os advogados, através da Associação das Ordens Profissionais de 2002, que acabou se convertendo em 2005 na UALP, a União dos Advogados de Língua Portuguesa. E para compreendermos esta reciprocidade, a sua gênese, vamos então viajar na história e relembrar alguns fatos históricos que dizem respeito à criação, ao surgimento dessa advocacia luso-brasileira. Em 1500, quando os navegadores portugueses chegam ao Brasil, Portugal não era notável apenas pelos seus descobrimentos, não era notável apenas pelos seus navegadores. Também pelo seu direito, pela sua legislação, Portugal era já conhecido por ter sido o primeiro reino que criou um grande compilado de leis, que criou as chamadas ordenações. Então, quando Cabral chega ao Brasil, já vigorava no Reino de Portugal o que chamamos de ordenações, as ordenações reais, àquela época as ordenações do rei Afonso, as ordenações afoncinas. Até hoje, as ordenações afoncinas são reconhecidas por historiadores do direito como a grande primeira coletânea de leis da história da Era Moderna. Estas ordenações viriam a ser atualizadas até 1521, pelo menos pelo rei Dom Manuel, ganhando o nome de Ordenações Manuelinas, e mais à frente, em 1603, voltariam a ser atualizadas, ganhando então o nome de Ordenações Filipinas, as ordenações do rei Filipe II, no período da União Ibérica. Mas vejam, as ordenações, elas nunca sofreram grandes alterações estruturais.
Estas ordenações, embora não possamos elogiar a sua técnica legislativa, afinal se tratava de um compilado de leis exaradas pelo rei, estas ordenações têm o mérito de constituir a base do direito português. E, claro, por conta de termos sido descobertos ou conquistados por Portugal, terá sido essa a primeira experiência do Brasil com o direito. A primeira experiência jurídica brasileira se dá, portanto, com as ordenações reais, as ordenações do Reino de Portugal. As ordenações eram divididas em 5 livros, um primeiro dedicado às questões de Estado, e se pudéssemos falar em organização judiciária, diríamos também que aí estava no livro primeiro das ordenações, o tema. Um livro segundo, dedicado a relações entre o Estado e a Igreja, e também direito de estrangeiros, nomeadamente os judeus e os mouros que residiam no território português. Um livro 3, dedicado ao processo civil. Um livro 4, dedicado ao direito civil, e um 5º dedicado ao penal. Os mais apressados talvez estejam se perguntando se vale a pena nós estarmos aqui falando de ordenações reais, quando o nosso objetivo é falarmos de prática processual, de direito português para advogados brasileiros. Essa inquietação traz um convite para os colegas. Vamos observar o artigo 576 do Código de Processo Civil Português atual, o código vigente, o código de 2013. Este dispositivo, o artigo 576, diz respeito às exceções, à exceção dilatória e à exceção perentória. A exceção dilatória corresponde àquilo que no direito brasileiro nós conhecemos por defesa processual ou indireta, a defesa do artigo 337 do nosso CPC de 2015. Já a exceção perentória diz respeito a uma defesa de mérito, uma defesa que vai fazer com que o juiz decida uma prejudicial de mérito, fatos modificativos, extintivos do direito da parte contrária. Em português, as exceções perentórias, as exceções dilatórias. Vamos observar agora, e aqui atenção a todos aqueles que têm interesse profundo na prática processual civil. Vamos ler o artigo 147, número 2, do CPC vigente, do CPC de 2013 português. Este dispositivo nos traz a obrigatoriedade de dedução por artigos dos factos que interessem à fundamentação do pedido ou da defesa. Agora observe o título 53 do livro 3 das ordenações. Este título 53 trata exatamente da técnica de articulação. Para todos aqueles colegas que ainda não tiveram contato com uma peça processual portuguesa, desde já adiantando a matéria de processo civil, matéria que nós deveremos abordar melhor, mais a fundo, no nosso último ponto do programa, a técnica de articulação é aquela pelo qual não são apresentados parágrafos extensos, repletos de elementos de ligação, períodos compostos. Não, a técnica de articulação adotada no processo civil português, ela reza que deve-se dividir a petição por artigos, todos eles numerados, ou seja, cada parágrafo vem ali com uma numeração, em algarismo normalmente arábico, mas pode ser também romano, e ela vem com períodos simples, cada um deles fazendo uma afirmação vinculada à matéria de prova. Assim, se eu quero dizer que o casal não coabita há mais de um ano e que o réu deixou de contribuir com o sustento do filho em comum, eu não devo dizer isso em um grande parágrafo de forma direta, e sim colocar um parágrafo primeiro, o casal não coabita há mais de um ano, vírgula, um artigo 2º, dizendo que o réu não contribui para as despesas, vírgula, 3º, sendo assim, essa é a técnica de articulação. E vejam que curioso, então, quando nós observamos que o título 53 do livro 3 das ordenações, esse título ele dá, na verdade, uma aula de articulação. Ele explica detalhadamente, muito além daquilo que está hoje no artigo 147, número 2 do CPC, ele detalha o que será a técnica de articulação.
Assim, vejam que desde 1446, com as ordenações afonsinas, se exige que a peça processual seja arquitetada em artigos numerados, de modo a facilitar o direito de defesa, de modo a facilitar o contraditório da parte adversa. Feita esta observação, então, nós temos aqui firmado o conhecimento de que as primeiras experiências jurídicas brasileiras se dão sob a vigência das ordenações reais, que, desde Afonso até Filipe, passando por Manuel, pouco mudaram, mantendo-se uma estrutura de 5 livros. E vimos que muitos institutos de direito processual civil português remontam a esse período, ou seja, remontam às ordenações. Agora que nós relembramos que o Brasil foi governado pelas ordenações reais em todo o seu período colonial, vamos lembrar de um período histórico importante para o desenvolvimento do direito brasileiro e do direito português. Vamos falar então do período da independência, vamos falar de quando o Brasil se divorcia de Portugal e se vê na necessidade de constituir o seu próprio direito, de desenvolver a sua própria estrutura de Estado. Vamos então ao ano de 1822, início do século XIX, com Portugal atravessando uma séria crise financeira e política. Com a fuga, chamada fuga de Dom João VI para o Brasil, escoltado pelos ingleses e com os ingleses apoiando militarmente os portugueses nesta invasão francesa, acabou ali restando uma dívida moral dos portugueses relativamente aos britânicos. Ela vem representada depois pelos acordos de abertura do Brasil para o comércio internacional com privilégios para os ingleses. Nós falamos aqui do decreto de abertura dos portos às nações amigas de 1808, do Tratado de Comércio e Navegação de 1810 e ainda do Tratado de Aliança e Amizade, que de algum modo permitiu a exploração madeireira. Este conjunto de acordos acabou por estabelecer regras para o comércio Brasil e Inglaterra e rendeu, é bem verdade, muitos privilégios aos britânicos, até mesmo no que toca às questões jurisdicionais. Vejam que, por conta destes tratados, os britânicos residentes no Brasil àquela época tinham a prerrogativa de eleger o chamado juiz conservador da nação britânica, uma figura que permeou o direito brasileiro no contexto dos privilégios concedidos aos britânicos na sequência desse período histórico em que Dom João VI vem para o Brasil. Estes favores concedidos por Portugal aos britânicos, tudo isso acaba por gerar uma crise financeira gritante em Portugal. Todo esse contexto acabou por causar uma ruína financeira a muitos portugueses. Portugal, então, vivia um período em que o rei estava distante, o rei governava por cartas e o fato é que, então, após algumas agitações em 1817, finalmente em 1820, Portugal vê a Revolução Liberal do Porto, uma revolução que buscava atingir uma série de objetivos. Um deles, fazer com que Dom João, com que o rei retornasse a Portugal, com que cessasse essa governança além-mar, que o rei residisse novamente em Lisboa. Mas, além disso, se objetivava exigir do rei que ele se submetesse a uma constituição, e uma constituição de inspiração liberal. Um ponto importante, então, uma informação relevante para os colegas que gostam da matéria de direito constitucional. Mas, além disso, os liberais portugueses desejavam se ver livres do jugo inglês. Portugal, naquele período, vivia sob o chamado regime do protetorado, e então, virtualmente, quem comandava o país eram os ingleses, e sendo Portugal um país de tradição militar muito rica, isso também causou uma grande revolta, causou um grande desassossego nos setores militares. Para além disso, e mais importante, talvez o fator mais relevante para o nosso estudo, é que os liberais portugueses desejavam que o Brasil retornasse à sua condição de colônia. Eles não estavam contentes
com o fato de o reino ter a sede no Brasil, de o rei residir no Brasil, e também o Brasil contar com uma casa de suplicação. Como eu já fiz menção no nosso material de apoio, na nossa apostila, em 1808, quando Dom João transfere a sede do reino português para o Brasil, instala-se no Rio de Janeiro a Casa de Suplicação do Brasil, que seria a nossa primeira corte de cúpula, ou seja, o Brasil ainda colônia, tinha já em seu território a sede de uma corte de cúpula. Tudo isso desgastou tremendamente Dom João VI, então isso tudo era visto pelos portugueses como um grande desprestígio, e assim, no período que vai de 1821 a 1822, são convocadas as chamadas Cortes Gerais e Extraordinárias da nação portuguesa, as chamadas Cortes Vintistas. Este que foi, então, o primeiro parlamento da história de Portugal, a primeira experiência parlamentar portuguesa. Podemos qualificar também estas Cortes Gerais como uma Assembleia Constituinte, já que o objetivo era trazer à luz uma Constituição de inspiração liberal, e o objetivo maior destas Cortes era, então, pôr fim à monarquia absolutista, dando assim início a uma era de direitos e garantias. A intenção, assim como em todas as outras intenções constitucionalistas de inspiração liberal, era limitar os poderes do monarca, acabar com a era do absolutismo. Essas cortes, aqui podemos então chamar de Assembleia Constituintes, se reúnem nesses anos de 1821 e 1822 no Palácio das Necessidades, em Lisboa, e pelo menos 46 deputados brasileiros estavam presentes, deputados enviados pelo Reino do Brasil, das províncias de São Paulo, Pernambuco, Paraíba, enfim, estiveram presentes nos debates, então, no mínimo, 46 deputados brasileiros, sendo certo que muitos deles acabaram abandonando as cortes, justamente porque se sentiram ofendidos com a proposta portuguesa de reduzir novamente o Brasil ao seu estatuto colonial. O fato é que a primeira experiência portuguesa, então a primeira experiência parlamentar portuguesa, conta com a presença de deputados brasileiros, vejam os senhores. Assim, em 23 de setembro de 1822, finalmente, os primeiros parlamentares portugueses, que são também brasileiros, no mínimo 46, eles aprovam aquela que seria a primeira experiência constitucional portuguesa, a Constituição de 1822. Em 1º de outubro daquele ano, de 1822, Dom João VI, então, havia retornado um ano antes e, pragmático como sempre, faz o seu juramento de fidelidade à Constituição portuguesa. Esta é, então, a primeira experiência constitucional portuguesa, 23 de setembro de 1822. Observe, setembro de 1822. Do lado brasileiro, o cenário político não era dos mais serenos. Lembramos que 7 de setembro de 1822 marca a independência do Brasil. Portanto, semanas antes de ser aprovada a primeira Constituição portuguesa, o Brasil se declarava independente de Portugal. E sendo então independente de Portugal, a partir daquele momento, necessariamente o Brasil se via obrigado a dar início à construção da sua própria legislação. Assim, se em outubro de 1822 Portugal vê o fim do absolutismo, com a sua Constituição de 1822, o Brasil se tornava independente a 7 de setembro daquele ano, e Dom Pedro I, filho de Dom João VI, o príncipe regente, via-se então na necessidade de também o Brasil, dar à luz a sua Constituição. Em 1824, então, após dissolver a Assembleia Constituinte, no episódio conhecido como Noite da Agonia, surge também, por Dom Pedro I, que é Dom Pedro IV em Portugal, a nossa primeira Constituição brasileira, com a mesma influência do constitucionalismo liberal dos portugueses, porém com desígnios
diferentes, desígnios conflitantes, vem a Constituição Brasileira de 1824, estabelecendo a noção de divisão de poderes de Montesquieu e adotando o chamado poder moderador, uma influência de Benjamin Constant. Dom Pedro aproveita para fazer uma jogada de marketing e deixa de se chamar rei para se chamar imperador. Temos aqui, portanto, um marco histórico do direito luso-brasileiro. Portugal tem a sua primeira experiência constitucional, se vê na obrigação de se distanciar das ordenações reais, de construir um direito que tenha por base as garantias concedidas por esta Constituição liberal. E, por outro lado, temos um Brasil, em 1824, vivendo também a sua primeira experiência constitucional, de inspiração liberal. De um lado, Portugal, em seu artigo 20, inciso número 2, tentando reduzir o Brasil à condição de colônia, tentando retroceder o processo de autonomização e de independência do Brasil. E de outro, o Brasil, em 1824, através do seu artigo 1º, declarando-se, reiterando-se como uma nação soberana e que não aceita pactos com estados que não reconheçam essa independência. Uma informação relevante neste momento diz respeito a uma lei de outubro de 1823. Em outubro de 1823, enquanto o Brasil ainda não tinha uma Constituição, enquanto buscava-se arquitetar uma primeira Constituição, Dom Pedro edita uma lei que diz basicamente que enquanto as leis portuguesas não estiverem revogadas, mantêm-se elas em vigor. Para que não se criasse uma anarquia institucional, para que não se questionasse a validade das leis daquele período, Dom Pedro mantém as leis reais, as leis monárquicas, em vigor até que fossem revogadas expressamente. Façam um destaque no caderno, grifem essa informação, porque ao editar esta lei de 1823, Dom Pedro reafirmava uma lei de 10 de maio de 1821 que facilitava o acesso dos formados em Coimbra, dos bacharéis, dos doutores da lei de Portugal, aos lugares da magistratura brasileira. E, naturalmente, por assim determinar, esta lei viria também a abrir as portas da advocacia brasileira para os formados de Coimbra. Façam um grifo nessa matéria porque voltaremos a ela. Se nós nos debruçarmos sobre o texto das Constituições de 22 e 24, nós vamos observar com clareza as influências liberais, como, por exemplo, podemos ver nos artigos 2º e 9º, que tratam do princípio da legalidade, do princípio da igualdade, e os incisos do artigo 179 da nossa Constituição brasileira. No campo do desenvolvimento do direito, da estrutura de Estado do Brasil, vale destacar na nossa Constituição o artigo 151, que institui um poder judicial, que determina a criação de tribunais de segunda instância nas províncias, os chamados tribunais da relação, e temos o artigo 163 determinando a criação de um Supremo Tribunal de Justiça competente para conceder revistas e julgar conflitos de competência entre as relações. Ainda um destaque ao 179, inciso 18, que prevê a elaboração de um Código Civil e de um Código Penal o mais rapidamente possível. É a partir desta propulsão, deste impulso dado pela Constituição de 1824, que o Brasil passa a se estruturar enquanto nação, enquanto Estado. É aqui que o Brasil adquire o seu estatuto de nação independente e tem início a história de um direito próprio, um direito brasileiro. Vale aqui lembrar que a Constituição de 1824, embora institua um poder judicial, não interfere naquela lei de 10 de maio de 1821 que abria a magistratura brasileira para os formados em Coimbra, ou seja, em termos de advocacia, permanecemos
nesse ano de 1824, ainda sem uma faculdade de Direito, ou seja, com advogados formados em especial pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Há uma curiosidade que me parece ser este o momento oportuno para tratar dela, que diz respeito ao fato de Portugal, após ter uma Constituição liberal em 1822, Portugal se apressa para ter o seu Código Civil, e o Brasil, pelo artigo 179, inciso 18, também assim dizia aquele dispositivo que deveria ser aprovado um Código Civil o mais rápido possível. Mas o fato é que em Portugal as ordenações filipinas têm vigência no direito civil até o ano de 1867. Portugal, em 1867, põe fim à vigência das ordenações com o Código Civil de 1867, o chamado Código de Seabra. Agora, o Brasil, mesmo independente, mesmo com o mandamento constitucional a lhe dizer que deveria ser aprovado um Código Civil o mais rapidamente possível, o fato é que o Brasil mantém as ordenações em vigência até 1916, quando surge então o Código Civil de 1916, pelas mãos do famoso jurista cearense Clóvis Bevilacqua. Com isso, é uma curiosidade relevante, quando nós falamos em história do direito luso-brasileiro, quando falamos de advocacia luso-brasileira, é curioso notar e frisar que o direito civil brasileiro vigente entre 1822 e 1916, quase um século de independência, foi o direito português, o direito civil derivado das ordenações, enquanto Portugal já havia revogado em 1867, ou seja, a lei civil portuguesa esteve em vigência no Brasil quando em Portugal já não mais estava em vigor. Vale também destacar nesse ponto que, embora o Brasil tenha se tornado independente de Portugal, o fato é que desde esse período, brasileiros e portugueses mantiveram de uma forma muito diferente as suas relações de fraternidade, de forma muito diversa daquilo que aconteceu até mesmo com os outros territórios colonizados pelos portugueses. E muito mais ainda se nós formos falar dos espanhóis e dos ingleses. A independência do Brasil manteve unidos os grupos de pensadores da época, os juristas. Afinal, num período de constitucionalismo, um período em que Brasil e Portugal vivenciavam uma primeira experiência constitucional, era natural que houvesse uma aproximação entre os juristas da época. Nós temos grupos de Facebook, de WhatsApp, sobre advogados brasileiros em Portugal. É certo que nessa época, com muito mais razão, os advogados, os juristas brasileiros e portugueses mantinham um intercâmbio, uma amizade, uma união tanto ou maior que a que nós temos hoje. Aliás, não é por acaso que o tratado que sela a independência do Brasil, o Tratado Luso-Brasileiro de 1825, no seu artigo 5º, ressalta que os súditos de ambas as nações, portuguesa e brasileira, serão considerados e tratados nos respectivos estados como os da nação mais favorecida e amiga. Ou seja, o Brasil se torna independente, mas boa parte da sua legislação demora a ser criada. Em 1850 vem o Código Comercial, o Código Criminal do Império vem ainda anos antes, vem de forma mais célere, mas não havendo ainda naquela época uma faculdade de direito brasileira, os advogados que atuavam no país eram brasileiros ou portugueses formados em Coimbra. Tudo isso dentro de um cenário em que o constitucionalismo dava os seus primeiros passos nos dois países. Tendo em vista estas constituições de ares liberais, é natural então que nesse período nós possamos começar a falar do surgimento da nossa profissão de uma maneira mais organizada. É aqui que vai iniciar a história das ordens profissionais de advogados. É aprovada a criação dos cursos de Direito, os nossos primeiros cursos de Direito em São Paulo e em Olinda, e em 1828, 4 anos depois, no Rio de Janeiro, é finalmente
instituído o STJ. Nesse período é bom lembrar que nós já tínhamos os tribunais da relação da Bahia de 1609, do Rio de Janeiro de 1751, do Maranhão de 1811 e do Recife de 1821. Com esta atividade judicante vinculada ao desenvolvimento do Poder Judicial, que havia sido então estatuído pelo artigo 151 da Constituição de 1824, tudo isso somado ao crescimento populacional, ao desenvolvimento econômico do Brasil, naturalmente a advocacia começou a se organizar e cada vez mais a se ressentir da necessidade de um órgão independente, de um órgão autônomo, de um órgão desvinculado das mãos do Estado. Um órgão que representasse de fato os profissionais do foro, que organizasse a profissão. Até a chegada das faculdades de São Paulo e de Olinda, ou se estudava direito em Coimbra, ou o advogado era o famoso rábula, ou seja, um autodidata que obtinha a chamada provisão. Vamos usar aqui uma palavra mais amistosa, ao invés de falarmos de rábula, vamos falar em provisionados, ou seja, o prático, aquele que era um autodidata das ordenações e que recebia uma provisão, uma autorização para advogar. Esse cenário de início do século XIX era um cenário muito promissor para os advogados portugueses. Formavam-se em Coimbra, iam para o Brasil, poucos advogados no Brasil, uma economia crescente. Esses tratados firmados por Portugal com os ingleses também alavancaram a economia em alguns setores relacionados ao processo de industrialização do Brasil. Então, de fato, era um grande negócio formar-se advogado em Coimbra e migrar para o Brasil para ali fazer a sua vida, para ali ganhar honorários substanciais. Assim como no Brasil se buscava então organizar a profissão, também em Portugal, sobretudo por conta das anteriores experiências vividas em outros países da Europa, sobretudo da França, Portugal também, os advogados desse período buscavam se organizar, buscavam profissionalizar a advocacia. Assim, em 1838 surge a Associação dos Advogados de Lisboa. A finalidade estatutária dessa associação era precisamente criar uma ordem de advogados. Os estatutos desta Associação de Advogados de Lisboa vão parar nas mãos de um dos conselheiros do Supremo brasileiro, o Supremo que havia sido instituído em 1828. Francisco Alberto Teixeira de Aragão, o conselheiro Aragão, traz para o Brasil os estatutos da Associação dos Advogados de Lisboa, divulga estes estatutos e mais, em 1843, o conselheiro Aragão, que era de fato um homem visionário, este que é o verdadeiro, o grande patrono da advocacia brasileira, ele lança em 10 de janeiro de 1843 aquela que eu carinhosamente designo como a primeira experiência com uma newsletter jurídica do Brasil, a Gazeta dos Tribunais. Na primeira edição da Gazeta dos Tribunais, o conselheiro Aragão apresenta um artigo que trata da necessidade da criação de uma associação de advogados. A repercussão deste artigo do conselheiro Aragão é tão grande que, naquele mesmo ano, em 1843, é formado o nosso Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, cuja finalidade era também, assim como a dos advogados de Lisboa, era criar no Brasil uma ordem dos advogados. E naquele mesmo ano de 1843, funda-se o Instituto dos Advogados Brasileiros. O presidente é o Visconde de Jequitinhonha, o Francisco G. Acaiaba de Montezuma, e o conselheiro Aragão, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, é condecorado como presidente honorário, sendo mencionado na ata como o inspirador e principal fundador do Instituto. É curioso notarmos que entre a fundação da Associação dos Advogados de Lisboa e o Instituto dos Advogados Brasileiros, nós temos um lapso de 5 anos.
E quase um século depois, em 1926, finalmente é instituída a Ordem dos Advogados Portugueses, através do decreto número 11.715 de 26, que vem a ser regulamentado pelo decreto 12.334 de 26. E 4 anos depois, também com um pequeno lapso temporal, surge a Ordem dos Advogados Brasileiros, a hoje Ordem dos Advogados do Brasil. Ela vem pelo artigo 17 da Lei 19.408 de 1930, vindo depois a ser regulamentada no ano seguinte pelo decreto número 20.784 de 1931. Portanto, os embriões das ordens profissionais do Brasil e de Portugal vêm em 1838 em Portugal e em 1843 no Brasil, e a efetiva fundação, o efetivo nascimento das ordens profissionais vem em 1926 em Portugal e em 1930 no Brasil, com um lapso de apenas 4 anos. A partir desse momento, o exercício da advocacia no Brasil e em Portugal sai de uma fase desorganizada em que o Estado é ingerente nas questões profissionais e passa a ser condicionado por uma instituição dotada de alguma independência, a que cabe selecionar, defender e disciplinar os advogados. Vamos destacar que, novamente, não é por acaso que as associações de advogados nascem em um lapso de apenas 5 anos e depois as ordens profissionais nascem em um lapso de 4 anos. Isso se dá precisamente por conta deste intercâmbio, por conta deste contato efetivo, desta união entre os advogados do Brasil e de Portugal. Avançando na matéria, vale a pena destacarmos que o regulamento português de 1926 não fazia menção à inscrição dos advogados estrangeiros. Já o artigo 13 do regulamento brasileiro de 1931, o decreto 20.784, estabelecia que para inscrição na ordem é necessário ser bacharel ou doutor em direito, por faculdade reconhecida pelas leis da República ao tempo da formatura, ou por faculdade de país estrangeiro legalmente reconhecida e confirmado o grau no Brasil, salvo o disposto em tratados internacionais relativos ao reconhecimento recíproco de títulos. Dizia ainda o inciso 2º que os estrangeiros serão admitidos nas mesmas condições estabelecidas para os brasileiros em seus respectivos países de origem, ressalvados os direitos dos que, na data deste decreto, já exercem a advocacia no Brasil. E é claro que este infine, esta parte final, diz respeito, claro, aos advogados portugueses. O que nós podemos concluir da redação deste artigo 13 do nosso primeiro regulamento de 1931? A leitura que eu faço e que compartilho com os colegas é que, em 1926 e em 1930, vigorava no Brasil a Constituição de 1891, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Esta nossa Constituição, no seu artigo 83, mantinha em vigor as leis do antigo regime, no que não conflitasse, ou seja, estava ainda valendo aquela velha lei de 10 de maio de 1821, ratificada em 1823 por Dom Pedro, ou seja, aquela lei que tratava do acesso à magistratura pelos formados em Coimbra. Ocorre que em 1934 e em 1937 o Brasil tem novas constituições, as constituições da Era Vargas. Estas constituições, em seus artigos 133 e 150, versavam em essência que só poderão exercer profissões liberais os brasileiros natos e os naturalizados que tenham prestado serviço militar no Brasil, excetuados os casos de exercício legítimo na data da Constituição e os de reciprocidade internacional admitidos em lei,
Somente aos brasileiros natos será permitida a revalidação de diplomas profissionais expedidos por institutos estrangeiros de ensino. Como nos conta a história, neste período, Getúlio Vargas empreendeu uma campanha de nacionalização. Buscava-se ali criar uma identidade nacional e, para tanto, houve nesse período até mesmo uma repressão aos imigrantes de outras nacionalidades que não a portuguesa. Nesse período chegou-se até mesmo a proibir o ensino de idiomas estrangeiros e chegou-se também a exigir a troca de nomes, o aportuguesamento do nome de algumas cidades do sul do Brasil, nomeadamente Santa Catarina. Como vemos, então, pelas constituições de 34 e 37, o exercício de profissões liberais no Brasil não era livre. E como vemos, a advocacia, uma profissão liberal, então só poderia ser exercida por brasileiros, e somente os natos é que podiam revalidar os diplomas, salvo o direito adquirido ao tempo da Constituição e a reciprocidade internacional. Com isso, no esforço para construir uma identidade nacional, são reforçadas as influências portuguesas em detrimento das influências dos alemães, dos italianos, dos japoneses, dos poloneses e de outras nacionalidades de imigrantes do Brasil daquela época. E assim, o regulamento da OAB de 1931 sobrevive às constituições de 34 e 37 que buscavam de algum modo limitar o exercício profissional de estrangeiros no Brasil. Embora o decreto de 1926 de Portugal não trouxesse alguma menção clara no que toca à inscrição de advogados brasileiros, o certo é que as ordens, enquanto serviços de natureza pública, admitiam a inscrição por reciprocidade, assim como os brasileiros o faziam relativamente aos formados em Portugal. Assim também os advogados portugueses estiveram imunes às duras limitações das constituições de 34 e 37. Nesse período, então, nós temos que fazer uma análise mais esforçada para compreendermos o fundamento da manutenção do acordo de reciprocidade. Mas em 1962, com a quarta reforma do Estatuto Judiciário em Portugal, a lei portuguesa que tratava à época de questões de organização judiciária de uma forma mais genérica, é nessa lei de 1962 que pela primeira vez nós vemos um dispositivo legal consagrar o direito dos advogados brasileiros de exercerem a profissão em Portugal. A partir de então, este direito é positivado, é cristalizado, é reforçado, é consagrado na lei portuguesa. Diz o artigo 563 deste quarto Estatuto Judiciário que os advogados brasileiros diplomados por qualquer faculdade de direito do Brasil ou de Portugal podem advogar em Portugal em regime de reciprocidade. Em 63, nós temos uma mudança no Brasil. Vem o Estatuto da OAB, a Lei número 4.215 de 63. Este Estatuto, no seu artigo 48, parágrafo único, diz que o estrangeiro será admitido à inscrição nas mesmas condições estabelecidas para os brasileiros no seu país de origem, devendo exibir diploma revalidado quando não formado no Brasil. Vale lembrar que em 1966 surge um novo acordo bilateral entre Brasil e Portugal, o Acordo Cultural Brasil e Portugal, que prevê em seu artigo 14 que cada parte reconhecerá, para efeito do exercício de profissão em seu território, os diplomas e títulos profissionais idôneos expedidos por instituições de ensino da outra parte. Assim, tendo um artigo 563 da Lei de 1962 em Portugal e tendo agora o Brasil um novo regulamento, um novo Estatuto da Ordem e também um novo acordo bilateral, esse acordo cultural Brasil-Portugal, surge então o nosso primeiro provimento que trata dessa matéria de forma mais específica, o provimento número 37 de 69.
Primeiro diploma, então, brasileiro que de forma contundente e objetiva trata da inscrição de advogados portugueses no Brasil, consagrando a reciprocidade. A Lei de 62, o quarto Estatuto Judiciário, a primeira lei portuguesa a prever o direito dos advogados brasileiros, ela vem a ser modificada em 84. Em 1984, vem então o primeiro Estatuto da Ordem dos Advogados. A advocacia, então, não seria mais tratada como uma parte de uma grande lei, do Estatuto Judiciário, e, a partir de então, ganharia um diploma próprio, o Decreto-Lei número 84 de 1984. E a previsão é mantida no artigo 172, número 2. Os advogados brasileiros diplomados por qualquer faculdade de direito do Brasil ou de Portugal podem inscrever-se na Ordem dos Advogados em regime de reciprocidade. No Brasil, em 2008, o Conselho Federal edita o provimento 129 de 2008, que é bem mais eloquente que este provimento de 69. Ele trata também, faz menção expressa, à fiscalização do princípio da reciprocidade de tratamento, mencionando até mesmo a hipótese de suprimir ou acrescer exigências para o cumprimento conforme Portugal assim o exija. Novamente, o Estatuto da Ordem Portuguesa é reformulado no ano de 2005, através da Lei número 15 de 2005. O artigo 194, número 2 desta lei, mantém o regime de reciprocidade. E após, em 2015, finalmente chegamos então ao artigo 201, número 2 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Assenta esse dispositivo que é a nossa base legal desta nossa primeira aula. Os advogados brasileiros cuja formação acadêmica superior tenha sido realizada no Brasil ou em Portugal podem inscrever-se na Ordem dos Advogados em regime de reciprocidade. E com base nestes conhecimentos que nós acumulamos até o momento, nós podemos constatar que, em primeiro lugar, é preciso lembrar que esse fluxo de advogados no espaço luso brasileiro existe desde sempre. Não é apenas uma questão de desejo, mas sim de necessidade, haja vista que essas relações entre Brasil e Portugal geram demanda, isto gera uma necessidade. Não é uma invenção, não se trata aqui de criar um espaço de liberdade de circulação de serviços onde não deve existir, onde não faz sentido existir. Em segundo lugar, a reciprocidade ela não está estampada apenas no Estatuto da OA. Há toda uma legislação de natureza internacional, uma legislação que dá suporte à manutenção do acordo, sobretudo quando nós observamos que o princípio da reciprocidade é um princípio basilar do direito internacional público. Em terceiro lugar, preciso lembrar aqui uma velha frase que diz que quem está dentro da moldura não consegue enxergar a pintura, ou seja, no atual momento, 2018, nós não temos muitas condições de perceber isso porque estamos fazendo parte da história, mas o fato é que na atual conjuntura vem florescendo novos acordos comerciais entre Brasil e Portugal, as tratativas do acordo entre a União Europeia e o Mercosul vêm avançando, os acordos para obtenção de visto no âmbito da CPLP vêm avançando, a internacionalização da economia portuguesa e da advocacia portuguesa vem também avançando. Recentemente se criou uma cadeira de jurisprudência brasileira na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Nós temos o protocolo de intenções em prol dos direitos humanos e da advocacia, firmado em 2015 pela OA e pela OAB. Enfim, nós vivemos um momento em que aquela comunhão que há desde séculos passados, ela vem se restabelecendo cada vez mais, dando margem à projeção de um mercado renovado e revigorado para advogados brasileiros e portugueses.